Olá, meus alunos, tudo bem? Eu sou Evandro, professor da matéria de ensino religioso, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre o islamismo. Antes da gente discutir sobre o islamismo, o Islã, eu queria falar com vocês sobre a questão da intolerância. Existe intolerância no mundo hoje, intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância política. E a gente tem que aprender a conviver com as diferentes opiniões e respeitar. A gente tem que respeitar as crenças dos outros, né? É o mínimo que a gente pode fazer como ser humano. Esse escritor aí, o Simon Rush, ele escreveu um livro chamado Versos Satânicos. De acordo com, de acordo com os líderes religiosos do islamismo, os termos que ele usou para se tratar do Islã são bem ofensivos. E ele hoje vive escondido, obrigado a fazer plásticas, né? Já que os caras ofereceram milhões de dólares para quem der um tiro nele. O islamismo é uma religião monoteísta que acredita que o Deus único se chama Alá. O seu livro sagrado é o Alcorão. Eles acreditam que as pessoas têm seu destino traçado por Alá. E aí vem um ponto importante, já que a maioria de vocês são cristãos, o cristianismo difere do islamismo nesse ponto. O cristianismo acredita na ideia de livre-arbítrio, ou seja, você é livre para fazer o bem ou o mal. Lá no islamismo, não. Você, quando nasce, já tem o seu destino traçado pelo Deus Alá. É a segunda maior religião do mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores. Ah, professor, eu já ouvi falar no islamismo. Eles são os terroristas, né? Nada disso. Os terroristas são uma minoria. É fato que a maior parte dos grupos terroristas tem origem islâmica, mas os islâmicos são mais de 1 bilhão de pessoas. Já imaginou se 1 bilhão de pessoas quisessem tocar fogo no mundo? Já tinha pego fogo faz tempo. Os islâmicos são adeptos à tolerância religiosa e eles são adeptos à paz. Maomé. Maomé, profeta do Islã, é chamado de Mohammed. Ele nasceu em Meca em 570 depois, ou melhor, 570 depois de Cristo. E de acordo com a crença islâmica, ele recebeu das mãos do arcanjo Gabriel os preceitos do islamismo. Migrou para Medina em 1006, ou melhor, em 622, desculpe um erro aí. E a partir dali eu tenho o ano zero do calendário muçulmano, né? Então, o calendário muçulmano conta o tempo a partir dessa migração de Maomé para Medina. E, de acordo com a crença islâmica, ele ascendeu aos céus em Jerusalém. Está aí um ponto importante. Jerusalém é importante não só para o cristianismo e judaísmo, ele é importante também para o islamismo. As obrigações dos muçulmanos. Orações diárias. Os muçulmanos são obrigados a orar 5 vezes, voltados para Meca. Professor, eu aqui no Brasil, se eu fosse islâmico, eu teria que saber onde é Meca? Sim, você tem que se localizar pelo sol, né? E pelos mapas, e a partir daí você fazer essa localização correta. Ser generoso, então dar esmola é uma obrigação muçulmana. Visitar a Meca pelo menos uma vez na vida, se você tiver condições financeiras. Jejuar durante o Ramadã. O Ramadã é um mês sagrado dos muçulmanos. Eu recordo que teve o jogo lá, Brasil e Alemanha, e na seleção alemã tinha 3 jogadores, se não me engano, que eram islâmicos, né? E aí eles tiveram que pedir autorização para o líder religioso deles para poder se alimentar durante a Copa. Se esse líder não tivesse dado essa autorização, a nossa ataca tinha sido menor.
Não cultuar imagens é outra obrigação. Veja só, eles levam muito a sério essa questão da imagem, do culto à imagem. Eu vi um filme sobre Maomé, um filme de um dos países islâmicos, e, na verdade, o ator ele não aparecia na cena, porque para ele seria ofensivo alguém se vestir ou interpretar o Maomé. E aí é uma diferença cultural bem grande entre o mundo ocidental, esse mundo que a gente vive, e o mundo islâmico. Ah, Aí teve um caso grave, importante, né? Por exemplo, o jornal francês Charlie Hebdo, eles faziam charges de Maomé, eles faziam charge do Alá, e eles consideravam isso muito ofensivos, e terminou que esses grupos terroristas foram lá e mataram todos os cartunistas do Charlie Hebdo. Um outro ponto, em alguns países islâmicos, a burca, que é essa vestimenta onde a mulher cobre todo o seu corpo, ela é obrigatória. Professor Evandro, existem mesquitas no Brasil? Sim. A mais antiga está em São Paulo, ela começou a ser construída em 1929. Mas antes disso, você tinha escravos no Brasil que eram islâmicos, escravos da África, né? O norte da África, há muito tempo que eles são islâmicos. E eles, inclusive, foram responsáveis por algumas revoltas que ocorreram aqui no Brasil, revoltas de escravos. A maior parte das mesquitas, das mais de 100 mesquitas que existem no Brasil, estão na região centro-sul. As vertentes do Islã. Então, essa imagem aí é a imagem da burca, né? Onde a mulher tem seu corpo todo coberto. Tem um filme chamado Nunca Sem Minha Filha, e tem uma cena lá emblemática, onde um americano que está visitando o país, o Irã, ela é obrigado a vestir a burca, e um soldado que fez a blitz e parou a personagem no carro disse o seguinte: cada fio de cabelo que você mostra é uma flechada dos nossos corações. Então, eles não concebem as mulheres estarem expostas, né, à mostra para que os outros vejam. As vertentes do Islã são duas principais. Eu tenho a sunita e eu tenho a xiita. A sunita são a maioria dos povos islâmicos são sunitas. Eles acreditam que o califa ou o governante tem que ser alguém honrado, tem que ser alguém com capacidade administrativa, porém não precisa ser infalível. Já os xiitas, que são os partidários de Ali Abu Talib era um líder, melhor, era o genro do Maomé, ele dividiu o islamismo e a partir dele ele disse o seguinte: só quem pode governar são os descendentes do Maomé ou que tem algum grau de parentesco. Então essas pessoas eles acreditam que esses governantes são inspirados diretamente por Alá e são pessoas infalíveis, né? E esse que está o problema. Os xiitas são extremamente radicais. Se você for observar, a maior parte dos grupos terroristas estão associados aos xiitas. O grupo Estado Islâmico tinha lá um dos descendentes do Maomé como seu líder, o al-Baghdad. Curiosidades. Em vários países, a poligamia é permitida, ou seja, os homens podem casar com quantas mulheres ele puder sustentar. Outra, a Sharia, a lei islâmica, ela é muito dura com relação a crimes que aqui no Brasil a gente considera normais ou não tão graves. Então, por exemplo, adultério. Adultério lá é crime sujeito a pena capital em vários países. As mulheres, se forem pegas adulterando, elas terão aplicação dessa pena. Roubo. O roubo eles praticam amputações, assim como o estupro. Ah, professor, entendi. Se o cara roubar, eles vão cortar a mão. Isso. E se o cara estuprar, eles vão cortar. Exatamente, meu aluno.
É isso mesmo. Uma mulher, ela pode ser considerada adúltera se ela sair de casa sem a permissão do marido. Na verdade, em muitos países, a mulher só pode sair com o pai, com o marido ou com um irmão. Se o marido for uma delegacia, for as autoridades e denunciar a mulher, ela automaticamente já vai ser incriminada. Então, com relação ao mundo ocidental, as mulheres elas não têm os mesmos direitos, digamos assim. É diferente a cultura nossa da cultura islâmica. Estados Unidos versus Irã. Esse jogo ele me marcou bastante. Eu gostaria de falar sobre ele. Primeiro que os inimigos, eles, o esporte, ele tem essa possibilidade, ele tem esse poder de aproximar inimigos, né? Estados Unidos e Irã são inimigos há muito tempo. E esses jogadores, eles trocaram flores entre si, que é uma coisa muito positiva. Um outro ponto que me marcou nesse jogo foi a questão da mulher. Quando o Irã fez um gol, os homens no Irã comemoraram muito. E as mulheres também comemoraram o gol, só que com alguns segundos de atraso. Por quê? Porque as mulheres não viram o gol do Irã, porque na concepção deles, as mulheres assistirem um jogo com homens de shortinho seria uma coisa assim escandalosa. Então, essa informação é para que você veja que as culturas são bem diferentes, tá bom? A videoaula era isso. Um forte abraço e até a próxima.